frustrado, parece, com o Flamengo no sentido de também ímpeto. Ele falou que o Flamengo não fez jogos ainda de grandes jogos. Parece que sempre o Flamengo está economizando. É porque o Abel até fez essa comparação. E ele avaliou que aquele jogo foi legal para quem assistiu. Mas não para os treinadores que montaram as equipes. Ele falou, ali eram duas equipes desorganizadas. E o Abel entendeu que ontem eram duas equipes organizadas. Sim. Tá, mas não é possível você ter organização com mais emoção? Vamos pensar assim? Mas, por outro lado, também, quem entra no Flamengo, poupando ou não o De La Cruz, não dá para depender da intensidade só do De La Cruz. Um jogador vai ser o termômetro do time inteiro, então quando ele tá, o time é intenso, quando ele não tá, o time cai. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos, galera! Vamos acompanhar simplesmente o Sport Center, trazendo aí comentários, né, sobre esse jogo que deixou a desejar. Esse jogo entre Flamengo e Palmeiras, né? O técnico Abel Ferreira contra o técnico Tite, né? Os dois considerados melhores treinadores do Brasil apresentaram muito pouco estrategicamente. E claro que isso, né, gerou muita discussão, tá gerando muito debate. E debate aí realmente para ligar o sinal de alerta no futebol brasileiro, beleza? Vou deixar aqui os créditos pra galera da ESPN Brasil, link deles aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos acompanhar o que eles falaram, né, sobre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo 0 a 0. Roda aí, produção! Mas é uma oportunidade de dar uma declaração boa pro futebol também, sabe? Sim, jogaço, 0 a 0, mas olha, poderia ter sido um 4 a 4. Foi o que a gente falou de City e Liverpool. Como eles já fizeram naquela Supercopa, que foi 3 Foi trocação a 2. pura. Foi loucura. 4 a 3. Foi loucura, né? Claro que Mas pouco... se tornou uma característica de Supercopa, né? É isso. É um jogo que você ou ganha ou perde ali e depois o resto não tem outra sequência da competição, né? É porque o Abel até fez essa comparação. E ele avaliou que aquele jogo foi legal para quem assistiu. Mas não para os treinadores que montaram as equipes. Ele falou, ali eram duas equipes desorganizadas. E o Abel entendeu que ontem eram duas equipes organizadas. Sim. Tá, mas não é possível você ter organização com mais emoção? Vamos pensar assim? Eu acho que nem é só emoção, é oportunidade. É a intensidade de jogo. Porque poderia ter sido 3 a 0 pro Palmeiras ou 3 a 0 pro Flamengo. Não teria emoção nesse sentido, de um jogo lá e cá. Mas a questão é que não teve oportunidade para ser criada porque, alguma fato, coisa, né? teve um sucesso defensivo. Sim. Claro. Das duas equipes. Sim. Mas não dava para ter tido um sucesso ofensivo, né? Mesmo com o Bruno Henrique muito bem. Jogando muita bola, né? É verdade. Então, e aí você pensa, se o Flamengo está em um dia em que Bruno Henrique está jogando muita bola, em que Arrascaeta está jogando muita bola, e que aquele gol do Luiz Adriano entra, Luiz Araújo. do Luiz Araújo, entra, bom, aí você já vê realmente encorpando, né? Agora, é um Palmeiras que passa o primeiro tempo sem finalizar em gol, assim. O primeiro tempo inteiro, então... Foi um jogo realmente levado ali, né, nas trocas e na oportunidade que tinha de acelerar era chute de fora da área. Ou se o Tite tivesse escalado o Pedro e o De La Cruz desde o início. Aí também, foi a tônica da entrevista, né? E também, por mais que eu acredite, compreenda tal, falar, tinha que ter todo mundo desde o início, né? Assim, eu entendo, claro, eu não sou fisiologista, não trabalho no departamento médico, eu não acompanho e confio no que o Tite está falando e tal. Sim. Mas eu também tenho direitos. Meu direito é querer que todo mundo, sabe? Tipo, as feras todas. Se tem um jogo para você, talvez, fazer o sacrifício, são nesses grandes jogos que você... Mas aí a gente também pode debater o calendário, né? Porque é um jogo desse tamanho, numa de viagem. Pré-dias de Libertadores. É por isso que, assim, eles vão lá defender, né? Cada um o seu na coletiva e explicar, não dá, gente. Eu tenho uma sequência aí que eu posso ferrar meus jogadores. E o que a gente faz nesse caso, assim, é filosofar. Ficar imaginando como poderia ser. Porque na entrevista do jogo anterior... Eu entendo e concordo. Assim, se tá perto de estourar... também, a gente já tá aqui... no início da temporada os caras já estão sendo colocados à exaustão, tem um elenco desse tamanho, por que não gira? Também do outro lado existe... E os argumentos são, assim, irrefutáveis. Porque aquele ali tá no vermelho, no amarelo, quase no vermelho. Mas eu vi uma bronca do Eugênio aqui no F360, que foi muito boa. É que eu não tenho o tom de voz do Eugênio Leal e nem... Mas tenta, vai. Não, é melhor não. Mas o Eugênio falou um negócio que ele tava frustrado, parece, com o Flamengo no sentido de também ímpeto. Ele falou que o Flamengo não fez jogos ainda de
sabe, de grandes jogos. Parece que sempre o Flamengo está economizando durante todo esse ano. Seja economizando na energia de quem está em campo, seja economizando aí até nas peças. Mas que ainda não foi o pé embaixo. Parece estar sempre o freiozinho de mão, dirigindo com freio de mão. A gente viu momentos, marcha, né? Na quarta, vai. Mas o Palmeiras também ainda não, né? Não. É que do Flamengo é a expectativa do Flamengo e dos torcedores. Então a bronca do Eugênio foi assim, o jogo pro Eugênio Leal, acho que vai estar até nas redes sociais, porque foi muito bom o corte, inclusive. O pessoal do Hub pode cortar, fala do Eugênio. Ele falando sobre o jogo em si, sobre medo parecendo de jogar das duas equipes, o respeito se transformando em medo, e talvez ninguém querendo 0-0 bom para todo mundo. Né? Ninguém querendo se expor, e também essa questão do Flamengo ainda não ter apertado ainda o acelerador, sabe? Porque sempre vai ficar na memória afetiva, né? Do que esse time já apresentou. E no final das contas, é um campeonato que quem tiver mais pontos depois de 38 rodadas é o campeão. A conta é essa, né? Ontem a gente, aqui no Sport Center, a gente ficou durante quase 2 horas com todas as análises, os números, as opiniões, as entrevistas e tudo mais, né? Discutindo tudo o que aconteceu. Aí o Alan deu uma entrevista para o Vinícius Nicoletti e em uma frase ele resumiu tudo. Ele falou assim, o jogo foi bom, ninguém queria perder. Não foi assim, o jogo foi bom porque as duas equipes queriam ganhar. Ninguém queria perder. Então esse ninguém queria perder, que foi sincero ali da parte dele, eu acho que resumiu muito bem o que E você acaba contagiando, né? Isso. Você olha pro lado, o seu colega não foi, o outro também não foi. Aí você fala, bom, então vai ser assim. E na entrevista na semana anterior, o Matheus Bach, o auxiliar do Tite, ele tinha falado algo assim, o jogo Palmeiras e Flamengo vai ser um jogo como vale os mesmos 3 pontos de sempre. E a nossa cobrança e a do torcedor é que não pode ser tratado assim tão friamente, né? Porque é um jogo que pode passar algum tipo de recado, né? Eu penso assim. A gente de fora pensa assim, eles de dentro talvez não pensem, né? Mas a cobrança em cima deles é muito pesada e eu entendo que seria entrar para um avião, para um jogo de Libertadores com uma derrota. Eu entendo que é isso. E ter que juntar os caquinhos do jogador, tal, a forma que perdeu. Eu sei o que é isso. De novo, a gente daqui, a gente também tem obrigações. A nossa obrigação é de criticar, assim, a gente quer mais. Mas compreendo. Talvez se eu estivesse lá, eu ia fazer a mesma coisa. E a gente está avaliando as duas equipes, mas a gente está cobrando do lado do Flamengo a presença de De La Cruz e Pedro, e do lado do Palmeiras estava todo mundo, né? Então, assim, todo mundo que pode entregar, jogou. Mas aí é isso, como tá todo mundo, no caso do Veiga especificamente, como tem jogado um jogo atrás do outro, Exatamente. ele tá desgastado. Aí ele também não Exatamente. entrega tudo que... Exatamente. E o Abel não tem ali a opção que, por exemplo, o Tite tem, que esse jogo descansa o Arrascaeta, no próximo descansa o De La Cruz. Ele vai sempre com o Veiga e ontem ele até mudou um pouco a maneira do Palmeiras defender, que era mais até o Veiga mais à frente junto com o Flaco e o Endrick voltando. Um pouquinho. Para tentar ajudar o Veiga, mas nesse sentido ele tá realmente desgastado, né? Exatamente. Aí é esse elenco que precisa dessa peça de reposição do Veiga, mas, por outro lado, também quem entra no Flamengo, poupando ou não o De La Cruz, não dá para depender da intensidade só do De La Cruz. Um jogador vai ser o termômetro do time inteiro, então quando ele tá, o time é intenso, quando ele não tá, o time cai. E que é exatamente isso que o Flamengo não quer quando tem um elenco tão grande, né? Não existir essa dependência de um jogador. Então tá aí, né? Mas ao que parece é que vai criando já essa dependência, né? O Arrascaeta e o De La Cruz são jogadores importantes. O Arrascaeta ficou preso na marcação do Abel Ferreira e o De La Cruz entrou aos 32 minutos do segundo tempo, bem tarde, na minha opinião. Tivesse entrado um pouco antes, né? Talvez o jogo seria diferente, porque quando ele entra na partida, o Flamengo começa a melhorar bastante, né? Ali de forma significativa, tá? Galera, vou deixar aqui os créditos para ESPN Brasil, link aqui, ó, na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal aqui embaixo, no botãozinho inscrito, inscreva-se. Clica ali no sininho para ativar as notificações e, claro, né, não saia sem deixar o seu like, que ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Daqui a pouquinho vou trazer mais um conteúdo aqui de qualidade do Mengão para vocês, hein? Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!